E são medidas conservadoríssimas, que fez com que o Obama tivesse uma guinada para a direita do seu governo. E eu acho que ele vai ter muita dificuldade de se reeleger. Muita dificuldade de se reeleger. Enorme a dificuldade de reeleição. Então você vê o que acontece. Qual é o paralelo que eu quero fazer aqui? Cresce a direita na Europa. Cresce a direita nos Estados Unidos. Agora vamos chegar ao Brasil. O companheiro Lula e nós, junto com ele, fizemos uma revolução na América Latina, porque não apenas com o governo do presidente Lula, não apenas propiciou que você tivesse uma inversão de valores em 8 anos no Brasil, e com todas as dificuldades que eu aponto que tenha, vocês não tenham dúvida da revolução social que se fez no Brasil em 8 anos, revolução cabocla, castiça, que o Lula faz, sem grande elaboração do ponto de vista acadêmica, mas com soluções práticas para a realidade extraordinária. E que isso elevou a possibilidade de nós termos uma América Latina hoje, com a maioria dos seus presidentes tendo essa mesma formulação política de esquerda, excetuando-se a Colômbia e o México. E mesmo o governo colombiano, que foi eleito com uma plataforma de direita, está aplicando exatamente na Colômbia as mesmas políticas que estão sendo aplicadas na Venezuela, no Peru, no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, porque percebeu que a onda Lula, inclusive, modificou o comportamento do presidente conservador colombiano, que fica chamando o Lula a cada 3 semanas para dar palestra em Bogotá. Né? Agora, não existe isso no mundo. Eu queria fazer esse paralelo, Lúcia, não sei se estou conseguindo. Nós não vamos conseguir manter essas políticas sociais mais desenvolvidas aqui no Brasil e na América Latina a revelia do que acontece no resto do mundo. Nós vamos ser pressionados a ter o mesmo comportamento que eles têm. E não é à toa que a direita agora do Brasil resolveu colar a figura da Dilma no Fernando Henrique Cardoso. Vocês perceberam isso agora? Todos os dias na mídia é a Dilma com o Fernando Henrique, é a Dilma com Alckmin, é a Dilma com não sei quem, todo tucano, tentando trazer para o nosso governo, e eu digo nosso governo porque não tenho medo de dizer que sou governista da CUT. Governista da CUT significa o seguinte: defendo o governo e acho que ele está errado, e quando está errado eu vou para a rua fazer manifestação e encher ele de porrada. Mas é assim que funciona. Defendo o governo porque eu sei o que aconteceria conosco se nós tivéssemos elegido Serra. Tenho certeza do que está acontecendo conosco. A gente não ia estar lutando aqui para ter mais conquistas, ia estar lutando aqui para segurar um pouquinho quem ia tirar tudo. Então é diferente. Agora, o que está se tentando fazer? Está tentando se implementar no Brasil a agenda derrotada, que nós derrotamos na eleição. Nós derrotamos a agenda tucana na eleição. O Brasil disse um não ao tucanato, disse um não ao neoliberalismo. E agora eles estão com o poder da mídia que tem, e com a correlação de força que nós temos nesse governo, que é um governo de centro, não é um governo de esquerda. Nós não temos como fazer um governo de esquerda com metade do governo do PMDB e do PSB, gente. É um governo de centro. Agora, o que eles querem fazer é colar a imagem da Dilma no PSDB e querem fazer mais. Eles perceberam que tem que derrotar a imagem do presidente Lula. Eles querem derrotar a imagem do presidente Lula. Agora, qual é a discussão que eles querem fazer? Veja que diferença de governo Dilma para o Lula. A Dilma combate a corrupção que o Lula fez. É essa a mensagem que eles querem passar. Aí eles chegam lá e falam assim: a Dilma demitiu 4 ministros do Lula. Está vendo como o governo Lula era corrupto? A gente falava que era corrupto. E agora não é só nós, a Dilma também acha, porque ela está fazendo a limpeza e a faxina nos ministros do Lula, para tirar e colocar ministro dela. Porque o governo Lula era um governo corrupto. Aí você vê os editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão, só faz essas comparações, o valor econômico. A Veja eu não falo mais. Aquilo não falo mais. Prestem atenção que eles querem fazer isso. Isso não é verdade. Eu tenho uma reunião segunda-feira, 9 horas da manhã, com a presidenta Dilma. A presidenta Dilma vai receber as centrais sindicais, as 5 centrais sindicais, e eu e o Arthur Henrique estaremos representando a CUT
na reunião com a presidenta Dilma. Eu queria que vocês tivessem a oportunidade um dia, e na última semana passada que nós nos reunimos com ela também, eu disse a ela: Dilma, você precisa se mostrar para o Brasil, presidente. O Brasil não te conhece. Se o Brasil te conhecesse, e se a esquerda brasileira, o movimento social que te elegeu te conhecesse, ia se encantar com você. O problema é que você se esconde por trás de uma fachada de gestora. O presidente da República não é gerente nacional. O presidente tem que ter gestão, quem tem que fazer gestão de administração é o Ministério da Fazenda, do Planejamento. O presidente da República é cargo político, social, é a cara do Brasil que você tem que apresentar fora. Não adianta se esconder atrás de uma mesa altamente conceituada, capacitada, como uma grande gerente do Brasil. A Dilma não foi eleita para ser ministra do Planejamento, nem da Fazenda. Ela foi eleita para ser presidente da República, tem que fazer política. Ela tem que encantar a gente e dar motivo para a gente defendê-la. Porque nós temos que defendê-la porque ela merece a nossa defesa. O problema é que ela não fala com a gente. Ela precisa falar com a gente. E aí, ouviu? Se você falar com a Dilma 5 minutos, você vai ver que ela é uma pessoa extraordinária. Você fala com ela meia hora, ela tem na cabeça tudo que nós queremos para esse Brasil, gente. Ela quer investir no mercado interno, ela quer fortalecer o poder do Estado, ela quer fortalecer a indústria nacional. Ela fala assim: nós não vamos ser uma republiqueta de terceira categoria. Quem está achando que o Brasil vai ser uma república de bananas está errado. Nós não vamos deixar com que o mercado capitalista mundial acabe com o parque industrial brasileiro. Eu não quero ser presidenta de um país grande, rico, mas apenas exportador de commodity, exportador de soja, minério de ferro. Eu quero que o Brasil tenha indústria de transformação aqui, mas com absorção de tecnologia externa. Eu não quero que o Brasil seja só montadora de carro, que os carros, as peças vêm tudo de fora, você pega aqui e faz igual Lego, aquele brinquedinho Lego. Você cola uma coisa na outra e sai vendendo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que o Brasil produza tecnologia, porque nós queremos ser o principal país do mundo. Isso só com indústria forte, com tecnologia absorvida, com investimento na educação, no potencial científico. Isso não é extraordinário? Isso não é visão estadista de alguém que quer ver o Brasil forte daqui a 30 anos? Mas ela não fala isso pra gente, ela fala só para 3, 4 que tá conversando com ela ali, e que não, eu falei para ela: se você está achando que eu sou seu porta-voz, né, você fala para mim para eu falar para os outros, esquece, que eu não vou ficar te defendendo, eu não sou porta-voz do governo, né, você tem que falar isso você mesmo diretamente para a população. Isso é extraordinário. Agora perceba o que está acontecendo. Nós precisamos, qual que é o papel da gente nesse momento que dá uma disputa extraordinária dentro do centro do governo? O nosso principal opositor não está na oposição, a oposição está morta. O principal opositor nosso é o Michel Temer, é o PMDB, gente. Eles estão se capacitando para construir um candidato a presidente da República daqui a 3 anos. É isso que eles querem fazer. Não tenham dúvida disso. A Dilma não é o Lula, eles não têm como enfrentar o Lula, mas a Dilma eles têm. Eles têm a possibilidade de fazer o crescimento dentro dessa base aliada que fica barganhando apoio com o governo, porque eles querem enfraquecer a posição do governo para ter a chance daqui a 2 anos ter o Michel Temer candidato a presidente da República, ou alguém que saia, né? Estão trabalhando a ideia de um Aécio Neves ir para o partido do Kassab, ou trabalhando a ideia do partido do Kassab vencer, o Kassab ser essa, porque sabe que não vem do PSDB, e o Kassab ser dentro do PSB, PSD, essa voz. Estão trabalhando a ideia, inclusive, de ter dentro da nossa base aliada o crescimento da disputa interna para que o PT não faça o candidato. Eles vão ver só que eles vão apresentar candidatos a prefeito de todas essas cidades e não vai ter aliança com a base governista para fazer a candidatura do PT. Só quem não percebe isso são os otários do PT. O PT não percebe isso. O PT não percebe isso. Né? Eu fui na reunião do diretório do partido, nós ficamos o tempo inteiro discutindo as realizações do governo, do diretório de São Paulo. De São Paulo, né? Aí eu perguntei pro Edinho, que é o presidente do PT: Edinho, isso aqui é uma reunião do governo? Eu pensei que era uma reunião do PT. O PT concorda com tudo que o governo faz? Qualquer coisa que faz, o PT concorda? Qualquer, pô. Quem que é o verdadeiro Partido dos Trabalhadores do Brasil mesmo? Sabe quem é? O PDT. Porque vai na televisão a cada mês, vai lá o ministro Lupe e fica durante uma semana martelando na nossa cabeça: o verdadeiro Partido do Trabalhador Brasileiro é o PDT.
O verdadeiro Partido Trabalhador Brasileiro é o PDT, porque no governo Dilma, quem está no Ministério do Trabalho é o PDT, e o PDT gerou não sei mil quantos empregos, o PDT fez isso, aumentou não sei o que, o diabo quatro, e o PT não responde. É impressionante. Aí você vai ver o programa do PT na televisão, é as obras do PAC, é as obras da Dilma, que a Dilma é linda, é maravilhosa, e o governo é lindo. Ou seja, nós não temos um partido, nós temos um braço de correio de transmissão do governo. Isso não pode ser assim. Porque o governo está correto. O governo é isso mesmo. Eu acho que os petistas que estão no governo hoje são muito mais competentes do que os petistas que estão no partido. Não tenho dúvida nenhuma. E o PT não está conseguindo fazer o seu papel, que é PT. Partido, o nome já diz claramente, partido defende uma parte da sociedade, partido não defende toda a sociedade. Governo é governo para toda a sociedade, partido é só aqueles que confiam naquele partido. E o PT não é o PMDB, o PT não é o PSB, o PT não é o PRTB, o PT não é o PV, o PT é o PT. Então ele tem que dizer para a gente qual é o papel que o PT tem na sociedade, inclusive para empurrar o governo para a esquerda. Esse é o nosso papel. Se nós queremos um governo de esquerda, um governo compromissado com as questões sociais, e temos isso na nossa presidenta, nós precisamos, enquanto CUT, colocar o nosso bloco na rua, ir para as ruas, fazer manifestação pública, deixando claro que o nosso papel é empurrar o governo para a esquerda. Nós precisamos ir lá e dizer que nós queremos a agenda sindical discutida internamente. Nós queremos o fim do fator previdenciário, nós queremos que não tenha terceirização, nós queremos que tenha aumento de salário nas categorias que estão em campanha salarial no segundo semestre. Nós temos que mandar aquele Tombini, presidente do Banco Central, para o inferno, que vai dizer na televisão que não vai ter aumento salarial, porque salário causa inflação. Isso é coisa de direita, nem a ditadura que fazia isso. E nós não podemos ficar quietos olhando. Quem tem que mandar o Banco Central para o inferno é a CUT, e nós já mandamos, e vamos mandar de novo. Vamos organizar a maior campanha salarial do segundo semestre, vai ser o Setembro Vermelho, que nós vamos botar todo mundo na rua, e nós queremos aumento real de salário, melhoria nas PLRs, porque nós sabemos que, como o presidente Lula disse, aquecendo o mercado interno, fortalecendo o salário, fortalecendo o poder de compra da massa trabalhadora, você ajuda o Brasil. Nós queremos ajudar o Brasil, fazer o nosso papel. A CUT tem realizado no último ano várias ações, o 6 de julho, agora nós fizemos a ocupação pacífica do Congresso Nacional, fizemos a nossa Assembleia da CUT na porta do Congresso Nacional, dialogamos com o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, fizemos várias audiências públicas, entregando a nossa pauta e dizendo que nós temos que destravar a pauta dos trabalhadores, porque destravando a pauta dos trabalhadores, você coloca o Brasil no eixo. Nós não queremos política regressiva, nós queremos política progressista. Entendemos que o Brasil precisa rapidamente de uma reforma tributária. No Brasil, só quem paga imposto é pobre e trabalhador. Rico não paga imposto no Brasil. Isso é um roubo que se faz contra o Brasil. Não é verdade que o Estado não tenha condição de arrecadar para investir no social. Não precisa ficar fazendo só superávit primário. Cobra imposto dos ricos, que você tem dinheiro para investir na saúde, na educação, na cultura. É só fazer. Gente, no Brasil você compra iate e não paga imposto. Vocês sabiam que não tem imposto para iate? Você compra jet ski e não tem imposto. Aí você compra arroz, feijão, farinha e paga 40% do preço do produto, é imposto. E quem paga é o trabalhador, porque o rico não come farinha, ele compra iate. Isso é um absurdo que acontece no Brasil. A reforma tributária, ela tem que acontecer, é que a CUT tem defendido uma reforma progressiva, onde quem mais ganha, mais paga, e que você tem que ter isenção de tributo para os bens de primeira necessidade, que é consumido pelo povo, pelo pobre, pelo trabalhador, e botar os bens que não são supérfluos, né, para que tenha uma altíssima taxação de tributo, para com esse recurso você fazer gerar as políticas públicas de saúde, segurança, educação, enfim, financiamento do Estado. O Estado tem que cobrar.
essa questão que os empresários querem fazer do impostômetro, lá em São Paulo, tem a Associação Comercial de São Paulo, uma palhaçada que eles inventaram no meio da cidade. Você chega lá e desce no meio da cidade, tem um negócio chamado impostômetro, que eles vão botando lá quanto de imposto está sendo pago pelos empresários brasileiros naquele momento. A CUT devia colocar um renunciômetro, quer dizer assim, quanto de renúncia fiscal esse governo dá para os empresários e que não é investido no Brasil. Quanto que cada empresário desse tem de renúncia fiscal e quanto cada um deles sonega de pagamento de imposto de renda. Como que chama o... vamos fazer um sonecômetro, é uma coisa parecida assim. Quanto que os empresários sonegam de pagamento de imposto de renda. E o pior, o setor financeiro, eu sempre que falo, eu preciso bater em banqueiro, eu não consigo falar sem xingar banqueiro, é uma coisa, acho que é quanto mais, é porque o setor, se o empresariado não paga, o empresariado do setor produtivo paga pouco imposto, tem um setor no Brasil que não paga nada, banco não paga imposto, gente. Por incrível que pareça, banco não paga imposto, pode isso? As maiores indústrias brasileiras estão sob comando de banco. Eles têm os bancos e têm as suas holdings próprias, que são, ou eles são donos das indústrias, ou são dos clubes de investimentos que gerenciam as indústrias. E eles não pagam imposto. Então a Dilma precisa fazer uma reforma tributária progressiva, que consiga cobrar dos ricos, não cobrar dos pobres, e fazer com que isso que se cobra seja colocado a serviço da sociedade. Não adianta fazer desoneração de folha de pagamento e dizer que vai taxar depois só o faturamento. A CUT está até entendendo e propõe-se a discutir com ela. Eu, Arthur, fui discutir com o Mantega e com o Pimentel, os dois ministros. Tá bom, vocês querem fazer desoneração de folha de pagamento? Então quer dizer que a Volkswagen, por conta da crise da indústria automobilística, nós concordamos que tem que ter realmente medidas que impeçam a quebra da indústria automobilística do Brasil. O emprego na indústria é muito mais qualificado do que o emprego no serviço do comércio. Cada emprego na indústria gera 3, 4 no serviço do comércio, né? Então tá bom, então a Volkswagen vai pagar, em vez de ela pagar 300 mil de imposto, ela vai pagar só 148 mil de imposto, tá bom. Só que esses 150 mil que ela não vai pagar, nós queremos discutir para onde vai o dinheiro. Você topa para fazer isso, Dilma? A gente topa. Você dá essa isenção. Então ela não vai pagar 300, vai pagar 150 mil. Agora esses 150 mil que você não está cobrando, eles vão fazer o que com o dinheiro? Comprar iate? Ir para a Europa? Comprar carro novo? Né? Demitir nossos trabalhadores? E contratar trabalhador mais barato para ter mais lucro? Se for isso, nós somos contra. Agora, se desse dinheiro aqui que você está abrindo de renúncia, eles vão fazer o quê? Investimento no parque tecnológico da indústria. Estou acabando. Investimento no parque tecnológico da indústria. Vão fazer a discussão de você ter uma formalização de emprego na indústria, para que você tenha emprego de melhor qualidade. Vai diminuir a jornada do trabalhador e vai aumentar o salário com esse recurso, porque aí sim é um investimento da população e no Brasil. Agora, se você der a renúncia à isenção fiscal para o empresário fazer com o dinheiro que ele bem quer, nós somos contra. Agora, se você vai dar isso, e a contrapartida vai ser gerar X de emprego, diminuir a jornada de trabalho e fazer isso, nós estamos a favor. Está certo ou está errada a nossa lógica? A CUT não pode ser simplista, simplória, chegar lá e falar assim, sou contra que tenha desoneração. Mas contra por quê? Tem que ter proposta. Então, nós estamos querendo fazer essas propostas. Então, eu acho que para a gente empurrar esse governo para a esquerda, nós precisamos cumprir o nosso papel de ser autônomo, independente, ir para as ruas, ser cutista, fazer exatamente o que a CUT está fazendo. Esse é o papel da nossa plenária e esse é o papel e o desafio que eu lanço para vocês aqui. Obrigado.